comigo não se queria. Se fosse comigo não se queria. Criança? Não, cara, sistema, por favor. Dani, só pra não ficar estranho aqui, só inverte a plaquinha da frente da mesa. Se na hora que focar vai ficar estranho, vai ficar de ideia de marca e eu... Deixa ela de ideia em cima da mesa de vocês, depois eu troco de novo. Ou melhor, ideia melhor.
Boa noite às senhoras e aos senhores presentes. Estamos iniciando a sessão número 3.335, de 22 de maio de 2019. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a sessão. Convido o vereador Heber para fazer a leitura do texto bíblico. Meus queridos vereadores, como permite o nosso regimento, em vez da leitura do texto, gostaria de fazer uma oração, pedindo a bênção para todos os nossos colegas. Mas Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu nos dás o dom da vida, porque Tu nos concedes também o nosso despertar, quando nós podemos também deitar ou labutar diário. Peço, Senhor, que abençoe a vida de cada um dos vereadores que está aqui nesta casa, também da presidente, nossa vereadora, todos os funcionários, assessores, todas as pessoas que aqui entram, que saem, e que aqui seja não só a casa do povo, mas uma casa também abençoada, que nós tenhamos aqui produtividade e respeito sempre com o nosso cidadão, e que nós possamos, Senhor, ter saúde e disposição para os nossos afazeres diários. Proteja, Senhor, a vida e a casa, a família de cada pessoa que está aqui, e que nós possamos sempre ter a união e sempre ter um bom trabalho nos envolventes trabalhos da Câmara de Vereadores. Isto eu peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Conforme o artigo 86 do Regimento Interno, com relação à votação da ata da sessão anterior, como a ata de número 3.374 de 2019 da sessão anterior ainda está em elaboração, então ela será discutida e votada na próxima sessão. Solicito ao segundo secretário, vereador Sérgio Favreto, que faça a leitura das matérias que devem entrar na casa. Obrigado. Pedido de informação 009 de 2019. Os vereadores abaixo subscritos, no uso de suas prerrogativas regimentais e com fundamento na Lei Orgânica Municipal, requerem que a Prefeitura Municipal informe o seguinte: solicita-se novamente à Prefeitura Municipal informações referentes à frota que realiza o transporte coletivo municipal, especificamente sobre o estado de conservação e credenciamento dos veículos, tal como solicitado no pedido de informações 006/2019. Justificativa. Em março do corrente ano, foi aprovado o pedido de informações 006/2019, o qual solicitava informações sobre o estado dos veículos responsáveis pelo transporte coletivo municipal. A Prefeitura Municipal apresentou resposta na data de 30 de abril, juntando cópias sobre a vigência dos contratos com as empresas responsáveis, Estrelatur Transporte Coletivo Limitada, Empresa Joaçabense de Transportes Coletivo Limitada, juntamente com o itinerário do transporte, horário do serviço, etc. Todavia, o questionamento mais evidente
do mencionado pedido de informação era sobre o estado dos veículos, principalmente se estavam inspecionados e credenciados junto aos órgãos competentes, questionamento este que não respondido na documentação apresentada. Nesse sentido, visando a obtenção de todas as informações, de modo que fique completa a resposta do então pedido de informações 006/2019, apresenta-se esse novo pedido à Prefeitura Municipal de Joaçaba. Joaçaba, 17 de maio de 2019, assinado pelos vereadores Almir Pastores, Sérgio Fabreto, Luiz Vastres, José Otávio Caleri Filho e Francisco Moreira Lopes. Indicação 109. O vereador abaixo subscrito, no uso de suas prerrogativas regimentais, solicita que seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte indicação: que seja averiguada a situação do lixão que fica localizado na rua 12 de outubro, ao lado da transportadora Mercúrio, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Joaçaba, 21 de maio de 2019, José Otávio Caleri Filho, vereador DEM. Indicação 110. Os vereadores abaixo subscritos, no uso de suas prerrogativas regimentais, solicitam que seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação: que seja requisitada junto às empresas de telefonia móvel a instalação de uma antena na região do Campus 2, no Oeste, visando a captação e melhoria na transmissão do sinal para os bairros vizinhos e também para o interior. Assina esta indicação os vereadores Sérgio Fabreto, Ricardo Antonello, Heber Bintin, Edneia de Marco Tonial, André Dalcenter, Almir Pastore, Francisco Moreira Lopes, Luiz Vastres, José Otávio Caleri Filho. Indicação 111. Os vereadores abaixo subscritos, no uso de suas prerrogativas regimentais, solicitam que seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte indicação: a regularização e abertura definitiva da rua que tem início na rua Euclides Bortoli e fim nos fundos da Escola Municipal Robert Fritzschuh, no bairro Vila Pedrini. Assina nessa indicação os vereadores Almir Pastore, André Dalcenter, Heber Bintin, Disneia Toniel do Marco, Francisco Moreira Lopes, José Otávio Caleri Filho, Luiz Vastre, Ricardo Antonello e Sérgio Fabreto. Indicação 112/2019. O vereador abaixo subscrito, nos suas prerrogativas regimentais, solicita que seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação: que se proceda a estudo técnico para pavimentação com estacionamento apenas de um dos lados da rua Francisco Guilherme Dor, no bairro Cruzeiro do Sul. Joaçaba, 21 de maio de 2019, Sérgio Fabreto, vereador PT. Indicação 113. O vereador abaixo subscrito, no uso de suas prerrogativas regimentais, solicita que seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação: sugere-se que o Executivo proceda ao rebaixamento da rua Itália Loraski em pelo menos 20 centímetros, aonde vai receber a pavimentação. Joaçaba, 21 de maio de 2019, Almir Pastore, vereador PSDB, Heber Marcelo Bintin, vereador PDT. Projeto de Resolução 001 de 21 de maio de 2019. Autor Heber Bintin, Francisco Moreira Lopes, Luiz Vastres, André Dalcenter e Almir Pastore. Assunto: acrescenta o inciso 4º ao parágrafo do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores do município de Joaçaba. Seriam essas matérias, senhor presidente, devolvo a palavra. Ordem, presidente. Pois não. Eu sugiro para esta sessão que se faça inversão de pauta, votação dos projetos das matérias em bloco e 5 minutos nas explicações pessoais. Bom, então a proposição do vereador Pastore de votação em bloco, 5 minutos, inversão de pauta, votação em bloco e 5 minutos para as explicações pessoais, está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos a proposição do vereador em votação. Quem é pela aprovação, permaneça como está. Então a proposição do vereador Pastore foi aprovada. Então seguimos aqui para a ordem do dia, onde faremos a votação
das matérias aqui da casa em bloco. Temos 2 pedidos de informação e 4 projetos de lei, que eu passo agora então a ler. Esses pedidos de informação e projetos de lei serão votados em bloco na sequência. Pedido de informação número 9/2019. Solicita-se novamente à Prefeitura Municipal informações referentes à frota que realiza o transporte coletivo municipal, especificadamente sobre o estado de conservação e credenciamento dos veículos, tal como solicitado no pedido de informações número 6/2019. Justificativo. Em março do corrente ano, foi aprovado o pedido de informações 6/2019, o qual solicitava informações sobre o estado dos veículos responsáveis pelo transporte coletivo municipal. A Prefeitura Municipal apresentou resposta na data de 30 de abril, juntando cópias sobre a vigência dos contratos com a empresa responsável, Estrela Transportes Coletivos Limitada, e também a empresa Joaçavense de Transportes Coletivos Limitada, juntamente com o itinerário do transporte, horário do serviço, etc. Todavia, o questionamento mais evidente mencionado no pedido de informações era sobre o estado dos veículos, principalmente se estavam inspecionados e credenciados junto aos órgãos competentes. Questionamento este que não foi respondido na documentação apresentada. Neste sentido, visando a obtenção de todas as informações de modo que fique completa a resposta do então pedido de informações número 6/2019, apresenta-se este novo pedido à Prefeitura Municipal. Joaçaba, 17 de maio de 2019, assinam o vereador Almir Pastore, PSDB, Sérgio Favreto, PT, Luiz Vastres, PSD, José Otário Calhari Filho, DEM e Francisco Moreira Lopes, MDB. Pedido de informação número 10/2019. Sobre o quadro de professores da Secretaria Municipal de Educação, questiona-se: letra A, qual é o número de professores efetivos em atuação em cada cidade escolar? Letra B, qual é a quantidade de vagas em aberto para professores efetivos? Letra C, atualmente existe alguma lista de espera para a convocação de professores aprovados em concursos públicos? Justificativo. Uma das questões mais recorrentes sobre a educação pública é referente à quantidade de professores para ministrar aulas. O entendimento geral é que faltam professores na rede de ensino. Neste sentido, visando constatar esta situação no município de Joaçaba e assim comunicar corretamente aos cidadãos interessados, apresenta-se esse pedido de informações à Prefeitura Municipal. Joaçaba, 17 de maio de 2019, assina Almir Pastore, vereador PSDB. Projeto de Lei número 3.690, de 3 de maio de 2019. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 1 milhão e dá outras providências. Este projeto ele teve parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e também parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Administração. Projeto de Lei número 3.691, de 13 de maio de 2019. Com relação ao assunto, ele dá nova redação ao artigo 4º da Lei número 2.616/99, que especifica: o projeto de lei também recebeu parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças, Orçamento e Administração. Projeto de Lei número 3.692, de 15 de maio de 2019. Dispõe sobre a autorização para proceder à baixa e posterior alienação de bens patrimoniais de propriedade do município de Joaçaba e pertencentes ao patrimônio público municipal do ente prefeitura, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e FUNREBOM, considerados inservíveis, que especifica: o presente projeto de lei recebeu parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e também da Comissão de Finanças, Orçamento e Administração. E por fim, o projeto de lei número 3.693, de 15 de maio de 2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.482.277,77, que recebeu também parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Administração. Então, para estes 2 pedidos de informação e 4 projetos de leis lidos agora, coloco a votação em bloco
e a proposição dos projetos em discussão. Ninguém querendo discutir, então coloco os 2 pedidos de informação e os 4 projetos de lei em votação. Quem é pela aprovação, permaneça como está. Os 2 pedidos de informação e os 4 projetos de lei estão aprovados por unanimidade. Agora passamos então ao momento da presidência. Eu gostaria de iniciar, primeiro justificando que eu estou presidindo a sessão no dia de hoje, porque a vereadora Disneia Demarco, ela está representando a Câmara de Vereadores num evento fora, em Florianópolis. Portanto, coube a mim, já que o vice-presidente, que é o vereador Diego Bairros, está afastado, coube a mim como primeiro secretário assumir a presidência da casa no dia de hoje. Queria também aqui citar que o vereador Eber protocolou um projeto de lei, que deu entrada nesta casa hoje, projeto de lei bastante interessante, que infelizmente por questões de prazo não será votado hoje, mas conforme já conversamos, vereador, nós iremos, eu assumo o compromisso de ir avisar para a votação, já que o senhor deixa a casa no final do mês, para que o senhor esteja presente aqui no dia da votação do projeto, já que é um projeto bastante relevante para a comunidade, e ele no trâmite normal deverá ser votado ou no próximo bloco, ou dependendo das comissões, dentro dos prazos regimentais, no bloco seguinte. Então fica aqui o compromisso de chamá-lo para a votação, conforme já combinamos. No momento da presidência ainda, eu gostaria aqui de citar alguns assuntos sobre a indicação que chegou, o que foi lida hoje, da torre de telefonia celular, lá para uma das partes altas da cidade, que é lá na próxima ao Moesc Campus 2, onde temos vários e vários loteamentos. Os primeiros loteamentos que já estão com muitos moradores lá são os loteamentos Brisas do Vale 1 e 2, enfim, e a sequência desses loteamentos aí. A gente recebeu nesta semana aí pedido de moradores para que se novamente interpelasse nesse sentido de ter uma torre de celular lá para fazer então a cobertura de sinal, que é muito ruim hoje. E nós já tínhamos o vereador então Favreto, que havia feito esse pedido já, apresentado essa indicação inclusive anteriormente. Então, de comum acordo, apresentamos novamente a indicação, vereador? Todos os vereadores assinaram, porque para a comunidade é muito importante que aquele bairro seja atendido. Tem outros 2 serviços também que nós estamos agora pleiteando, que é primeiro o transporte coletivo lá no bairro. Nós tivemos em contato também, conversei essa semana com a empresa de transportes coletivos, Estrela Tour, sobre essa necessidade da população. Estamos em contato também com a Associação de Moradores lá, e também o serviço dos Correios, que já foi amplamente, esses 2 outros assuntos, a questão do transporte coletivo e dos Correios, já foi amplamente discutido e debatido da importância aqui na Casa Legislativa. Vários vereadores já fizeram esses pedidos, então eu acho que é muito importante a gente continuar fazendo essas cobranças para que a população de lá seja atendida. E a cidade está crescendo para lá. Recentemente estive dentro da Comissão de Trânsito na última reunião, onde já existe uma série de projetos feitos pela Diretoria de Trânsito do município, para pensar o trânsito de Joaçaba daqui para frente. Nós tivemos em outra reunião, outra oportunidade, o vereador Tucci também esteve comigo na Comissão de Trânsito, porque a Comissão de Trânsito, que não tem nada a ver com os vereadores, é quem decide, A gente faz os pedidos das faixas elevadas, por exemplo, a Comissão de Trânsito que autoriza ou não tecnicamente. É mesmo a Comissão de Trânsito, que é composta por pessoas da comunidade, inclusive, tem vários representantes, ela está planejando já, junto com a Diretoria de Trânsito do município, essa expansão do trânsito lá para aquela área, e tem uma série de alterações que precisarão ser feitas. Dentro desse sentido, também eu fico muito feliz em comunicar que nós estamos participando de um projeto que é um dos pilares do que a gente chama hoje, do que é conceituado no mundo como cidade inteligente. Então, as cidades inteligentes, elas têm, dentre uma série de outras coisas, sensores espalhados pela cidade, e quando eu falo sensores, principalmente são as câmeras de vigilância espalhados pela cidade para gerar informações, para que os gestores tomem decisões inteligentes sobre, por exemplo, o trânsito, sobre também segurança e uma série de outros fatores que influenciam a vida das pessoas. Então, nós estamos participando de um projeto que visa tornar Joaçaba uma cidade inteligente, começando justamente pela área do trânsito, fazendo, por exemplo, automaticamente, de forma autônoma, contagem por computador do fluxo de veículos que passam pelas ruas, separando inclusive entre carros, motos, vans, ônibus, caminhões e assim por diante. Com essas informações precisas, que hoje só são coletadas por alguns sensores que temos espalhados
pelo município, mas se a gente expandir essa contagem de forma automática, sem intervenção humana, para as outras câmeras de vigilância que temos no município, nós teremos então dados muito mais concretos, de forma online, para que o próprio Conselho de Trânsito tome então essas decisões para melhorar o fluxo de trânsito na cidade. Então a gente deve, nos próximos dias, estar trazendo mais informações desse projeto para a cidade, mas, por exemplo, ali na rua 7 de setembro, já foi feita uma contagem por esse sistema e foi levado os dados para o Conselho de Trânsito, que está deliberando sobre algumas alterações ali naquela via, que é um pedido também bastante antigo ali da comunidade, que usa, né, principalmente ali em uma hora próxima à rua 7 de setembro, que é paralela à rua Getúlio Vargas. Outro assunto também, que é uma outra indicação, trazida aqui por mim e também pelo vereador Tucci, que é sobre a questão das águas do nosso município, não é, vereador Tucci? Nós temos, como sabemos, um relevo muito acidentado. É muito comum que construções ou que pequenas alterações no topo dos morros aí gerem uma série de problemas para quem mora para baixo, principalmente quando temos enxurradas grandes. Então, aqui no bairro Jardim Alvorada, para ali próximo ao bairro Santa Teresa, né, inclusive próximo da divisa dos bairros, nós fizemos uma indicação. O vereador Tucci pode depois mais comentar com mais propriedade até sobre essa situação. Porque foi um pedido que chegou simultaneamente aqui na casa, né, de nós dois, então fizemos a indicação para que o Poder Executivo tome providência para não prejudicar, porque a água ali, quando entra na casa de algumas pessoas, alaga a casa e gera transtornos, prejuízos financeiros e assim por diante. Então, é mais uma indicação de um dos vários problemas desse tipo que temos no nosso município. Ontem, senhores, nós tivemos aqui também na Câmara de Vereadores a professora Jéssica Mota da UNOESC falando sobre as ações da Agência de Inovação da UNOESC. Anteriormente, nós tivemos o professor Fábio Lazzarotti falando sobre o polo de inovação e as ações do polo de inovação. Porque, apesar de muitas pessoas acharem que o polo de inovação, né, é da universidade e tudo mais, na verdade, o polo de inovação ela é justamente a associação da universidade, da UNOESC, junto com o Senai e todo o sistema Fiesp, SESI também, Senac e tudo mais. A gente tem essa intenção de abraçar todas as instituições de ciência e tecnologia e também, lá de onde eu faço parte, que é o Instituto Federal Catarinense, o IFC, com campus ali em Luzerne. Mas, além disso, o polo de inovação também tem todas as instituições privadas, dentre elas, por exemplo, a CIOC e outras associações, como, por exemplo, a CDL, né, que já manifestou o interesse em participar ativamente do polo de inovação. E outras entidades representativas também estão convidadas a participar. Temos também entidades do poder público, como a Prefeitura de Joaçaba, a Prefeitura de Luzerna e outras prefeituras aí, porque hoje o polo abrange 19 municípios. Então, aqui na Câmara nós estamos abrindo espaço para isso. Nós temos também agendado para estar aqui na Câmara o professor Tiago, que é coordenador hoje, Tiago Moraes, coordenador hoje da Incubadora Tecnológica de Luzerna. A Incubadora Tecnológica de Luzerna tem várias e várias empresas gerando vários empregos lá, todos de alto valor agregado, gerando inovações para o município. E eu queria aqui, até abertamente, conversar com os colegas e passar essa informação, porque nós temos grandes nomes que nós podemos trazer aqui nas próximas oportunidades. Vou citar aqui 3 deles. Primeiro, o primeiro empreendedor que já teve sua empresa, que saiu da Incubadora de Luzerna, já foi uma empresa graduada, ou seja, a empresa cresceu e nasceu na incubadora da UNOESC, depois foi para a incubadora de Luzerna, ganhou corpo lá, e agora já saiu e se emancipou, né, como a gente diz, né? Saiu, se graduou, e é uma empresa que está andando com as próprias pernas, exportando para 22 países hoje, que é o Demi Dental Research, do empreendedor Rafael Patzlaff. E ele é um nome que seria interessante trazer aqui para falar da sua experiência como empreendedorismo. Outro grande nome é o professor Rudy José Nodari, que é um professor que fundou junto com um dos grandes mentes que nós temos na região, que é o Alexandre Eber, da área de tecnologia, a sala de dermatografia. Está no mundo todo fazendo laudos dermatoglíficos, fazendo o que, por exemplo, o exame de DNA consegue fazer, que é mapeando os potenciais genéticos de cada pessoa. E é uma empresa que está incubada na Incubadora Tecnológica de Luzerna. Hoje, inclusive, o professor Rudy Nodari está na Europa, fazendo uma agenda de eventos na Europa, que é o local onde ele já tem vários convites para estar, né, para trabalhar, inclusive, pelo alto nível da sua pesquisa.
Ele já tem mais de 200 artigos científicos publicados e está ajudando pessoas a irem melhor no esporte, está ajudando pessoas a melhorarem de vida com essa tecnologia. Então, mais um grande nome para nós trazermos aqui. Né? E também o professor Pablo Belchior, que eu soube pela Rádio Unoesc essa semana, que ele levou alunos da Universidade da Unoesc para a Europa, numa viagem de vários e vários dias, visitando países como a Bélgica, como a Holanda e como a França. Então, acho que seria, né, também um grande nome para vir aqui durante os 10, 15 minutos que nós temos aí nas terças-feiras, para falar sobre essa experiência tão relevante para cidadãos aqui de Joaçaba e da região, num país como aquele, trazendo inovações e tecnologias aqui para a região, que é o que a gente sempre precisa. Esses requerimentos vão estar entrando nos próximos dias na Casa Legislativa. Estive também essa semana conversando com o nosso secretário de saúde do município, falando sobre várias necessidades que nós temos na saúde. A gente sabe, temos indicações de vários vereadores, inclusive minhas aqui, para melhorar o sistema de saúde, de agendamento de consultas do nosso município. Fiquei feliz em saber que estão andando finalmente aí os projetos para as obras do posto de saúde do Centro 2, que deve ir lá para aquele imóvel que foi adquirido, né, de volta da Câmara Júnior, né, que passou aqui por essa casa. O vereador Vasta, lembro que, né, batalhou muito por isso e conversou muito aí aqui na casa, para muitas informações sobre isso. O posto de saúde deve sair lá o projeto, então o projeto teve que voltar e ser refeito, porque o órgão que faz isso não é daqui, é de Erechim, inclusive, porque é uma questão aí da saúde, né, tem todo um rito aí que tem que ser seguido, mas faltaram algumas coisas no projeto. O projeto está sendo melhorado, mas em breve teremos mais informações disso. Tem outra situação também, que é do posto de saúde da Avenida Santa Terezinha, né, o Avenida de Governo, né, o vereador André, que está aqui, sabe, né, também do posto da Avenida Santa Terezinha, que também foi difícil encontrar um local para isso, mas o secretário me comentou que em breve estão sendo feitas aí as mudanças para atender melhor a população naquele local ali. E ele já me comentou também uma informação que nós já cobramos há algum tempo, a questão do agendamento de consultas que estão sendo implantados em posto de saúde, né, de SF em SF, mas que já é possível, inclusive, por telefone, fazer o agendamento das consultas para facilitar a vida e evitar aquela fila, né, de espera, enfim, dos postos de saúde. Então, algumas melhorias na saúde. A gente sabe que tem outros processos aí, como até uma indicação nossa aqui, que é de ter um sistema pela internet ou pelo smartphone para olhar a fila, né, fazer agendamentos e tudo mais, que eu acho que no futuro aí nós temos que ter, e já foi pedido. Na Secretaria de Educação, estive também essa semana conversando, na semana que passou, conversando lá com a Secretaria de Educação, Ana Branquer, falando sobre aí as necessidades de melhorias em várias unidades de ensino do nosso município. Sabemos uma coisa que grande parte da população sabe, por exemplo, a quadra de esportes ali do CERT, né, precisa ser renovada. Temos uma série de reformas aí sendo feitas nas escolas, mas precisamos aí avançar ainda mais nisso. E fiquei feliz porque do interesse também da secretária, assim como era do interesse da secretária anterior, que é de levar a parte da educação tecnológica, a parte da cultura maker, né? Da parte de tecnologia, engenharia, matemática aplicada, enfim, para os alunos do ensino fundamental. Nós temos o SESI e o SENAI que fazem um trabalho fantástico nisso, e já inclusive articulamos uma reunião entre a Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação e o SESI e SENAI, na pessoa da Rosane, que é a coordenadora regional e diretora regional hoje, justamente para ver como integrar essas duas entidades aí, para que o SESI e o SENAI consigam auxiliar principalmente os professores da área de informática das nossas escolas aí, a ter um treinamento de alto nível para desenvolver, por exemplo, aulas de robótica dentro das escolas. A gente sabe que os professores já têm feito isso, eu tenho acompanhado trabalhos fantásticos. Posso citar aqui a Escola do Perágio, por exemplo, tem feito isso, e outras escolas também que têm feito esse trabalho fantástico, né? Tivemos competições de robótica, inclusive, recentemente aqui no município, e eu acho que temos que evoluir ainda mais, porque nossas crianças merecem uma educação de qualidade bastante grande. E feliz também em saber que os laboratórios de informática com computadores novos que foram comprados recentemente estão sendo usados 100% do tempo. O vereador Pastore, que acompanha também as escolas, né, vereador, sabe que, segundo informações que o secretário me passou, né, não existe tempo ocioso nos laboratórios de informática. Isso é muito bom, né? A gente sabe de uma série de dificuldades que as escolas têm, né, mas assim, pelo menos no laboratório de informática hoje, é as escolas que têm os laboratórios novos, que são todas as escolas que têm o ensino fundamental 2, estão sendo muito bem servidas. Seguindo aqui, quero também parabenizar a CIOC pela iniciativa do feirão do imposto. A gente sabe que nós pagamos impostos altíssimos no nosso país. Dentro do município, nós como vereadores temos inclusive aqui o dever de fiscalizar a aplicação desses recursos e temos tentado fazer isso aí para que o contribuinte, né, receba de volta aí a prestação dos serviços, enfim,
que tenha aí, seja bem atendido nos órgãos municipais, que é o que nos compete é fiscalizar, porque a gente sabe que os impostos são altíssimos. E o Feirão do Imposto é uma iniciativa que aqui, principalmente pelas entidades representativas aí, do setor privado, traz essa importância de se pensar nos impostos dentro do nosso âmbito aí, municipal, estadual e federal também. A gente sabe que o país passa por uma crise, né, na área fiscal, que é justamente a falta da equalização entre o dinheiro que entra dos impostos e o que é gasto pelos governos. Então, mais do que nunca, é importante a gente ter ações como essa do Feirão do Imposto para lembrar a população de acompanhar isso de perto. E para ir já para o encerramento aqui do momento da presidência, nobres colegas, quero falar aqui também da importância que foram duas citações que vereadores fizeram aqui durante essa semana. Uma delas foi a questão da faixa elevada, né, no acesso do bairro Anzolim, que o vereador Pastor muito bem comentou, né, da importância disso, né, vereador? A gente tem falado muito sobre isso e o vereador sempre faz esses pedidos aqui, a gente também que acompanha de perto ali tem indicações sobre isso, e outros vereadores também, né, que a gente discutiu já aqui muito essa questão. Acho que é importante ali se repensar aquela entrada para o bairro. Nessa questão, que eu acho que o vereador Heber tenha comentado na rua aí, Rodrigues Maia também, né, vereador? Importantíssima aquela recuperação daquela próxima gruta ali, né? Outros vereadores, inclusive, e outros vereadores que já fizeram também. O vereador André também já fez essa. O vereador André vai comentar, que bom, porque nós temos informações de que já está em andamento um projeto para aquela área ali, né? O vereador André vai comentar com mais propriedade, inclusive com uma única na rua, né, que é o que nessa reunião do Conselho de Trânsito, inclusive, passaram informações lá, então o vereador vai comentar sobre isso. E para finalizar, a questão da antiga rodoviária, que as pessoas têm cobrado muito também essa situação, né? Se outros vereadores tiverem mais informações, acho que é importante trazer, mas seria o planejamento agora para fazer o centro cultural do município. A gente sabe das dificuldades relacionadas ali àquele local, né? Por conta de ser próximo do rio, do plano socioambiental, das dificuldades estruturais ali do local. A gente sabe que realmente está feio o local ali, eu concordo plenamente com isso, precisa melhorar urgentemente, e esse é o planejamento que tem. Também a questão do Startup Weekend, que é importante também de lembrar. O Startup Weekend, como eu já falei aqui, ainda neste bloco de sessões, é um evento de empreendedorismo. Para qualquer pessoa que esteja pensando em abrir uma empresa, ou quer entender como é que funciona a abertura e o início de uma empresa, principalmente que quer ter contato com outros empreendedores e potenciais parceiros de negócio, existe um evento Startup Weekend, que é Startup, empresa que começa, né? Empresa Startup, que está começando, e o Weekend final de semana. Então é o final de semana das empresas, para empresas que estão começando. O Startup Weekend é um evento mundial que foi trazido aqui para a região pelo Polo de Inovação, pela Agência de Inovação da UNESP, pelos parceiros. Eu apoio, somos voluntários, assim como outros 12 mentores que participam do Startup Weekend. Não ganhamos nada para participar lá desse final de semana, que é uma sexta-noite, sábado o dia todo, das 8 da manhã às 10 da noite, e domingo das 8 da manhã às 8 da noite. É um evento onde as pessoas chegam com ideias, quem tem ideias para desenvolver o seu próprio negócio, quem não tem ideias pode participar lá das equipes que vão compor as ideias de outras pessoas. E durante todo o sábado e o domingo, as pessoas são treinadas, esses mentores auxiliam no treinamento, vários deles são de fora, inclusive na última edição tivemos mentores de Chapecó, mentores de Florianópolis, que trazem sua bagagem, sua experiência na área de startups, para ensinar para as pessoas como criar um plano de negócio, como montar o seu modelo Canvas do negócio, como fazer um plano de investimentos para a empresa, como captar investidores, como fazer um pitch, né, uma apresentação de curta duração para o investidor. E no final do domingo são selecionados, e já tem aí inclusive no site do Startup Weekend, quem serão os investidores e os avaliadores que vão estar lá avaliando esses projetos. Então são todos empresários de renome na região que vão estar avaliando os projetos e dando dicas de como aqueles projetos podem ser ainda melhores. Fico muito feliz, inclusive, de falar que essa é a segunda edição que vai sair agora, mas na primeira edição do Startup Weekend, nós tivemos a primeira equipe que ganhou o Startup Weekend, das 3 equipes que participaram. Alguns desses membros eram compostos por meus alunos lá no Instituto Federal Catarinense, um deles, inclusive, o Ciro, né, pediu autorização para citar, né, filho da Charlotte, que está aqui na Câmara de Vereadores, né, é assessora aqui na Câmara de Vereadores, e ele faz parte da equipe da empresa que venceu o Startup Weekend, ganhou durante um ano a incubação na pré-incubadora da UNOESC e também na incubadora tecnológica de Luzia, e é uma empresa que é composta por várias pessoas. Filho do professor Júlio Lira também está lá na empresa, nosso aluno lá,
uma pessoa bastante proativa no respeito a isso. É uma empresa que já está captando investimentos, já com potencial grande de gerar emprego e renda na nossa região. Então é para provar que dá certo. Eventos como o Startup Weekend dão certo, e se você que está acompanhando quiser se inscrever, as inscrições estão abertas. O custo do evento é apenas o custo da alimentação. São R$100, R$110, se não me falha a memória. Para quem é aluno da Unesco do IFC tem um cupom de desconto, cai para R$80, mas é apenas a alimentação inteira do final de semana que é dada lá no local. Janta na sexta-feira e sábado e domingo é dado café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Por isso que o custo é R$80. Não é para visar lucro, é apenas para custear a alimentação. Então, sendo esses os assuntos da presidência no dia de hoje, eu gostaria de passar agora para o pronunciamento dos vereadores. Eu incluiria uma partezinha assim, da seguinte forma: se os demais colegas vereadores assim entenderem, que o nosso colega Heber fez o projeto, é proponente do projeto, e ele deixa a casa no final do mês. E acho que é interessante até para nós prestigiarmos o trabalho do Heber também, e todo vereador que faz um projeto, ele gosta de votar no projeto. Então, se os colegas vereadores assim entenderem, a minha proposição é nós fazermos uma extraordinária para o Heber poder votar no projeto dele, né? Acho que seria muito interessante, vereadores. Acho que a questão da gente valorizar o trabalho do colega, eu sei, 30 dias é muito rápido, né? Não dá tempo de fazer praticamente nada, mas quero lhe parabenizar pelo seu trabalho durante esses dias. E eu acho que seria uma forma de nós valorizarmos o trabalho do colega. Se os demais colegas assim entenderem, de repente o presidente pode até colocar em votação, e daí nós fazemos uma extraordinária exclusivamente para o projeto do nobre vereador Heber. Obrigado, presidente. Ok, então temos a proposição do vereador Chico. Vereador Chico, vamos só verificar na questão regimental, porque se não me falha a memória, quem convoca a reunião extraordinária é o presidente da Casa Legislativa. Podemos fazer a votação, não há problema nenhum, né? Mas é só essa questão. Como? Eu só digo isso porque eu não sou o presidente interino, a vereadora Edneia, então nesse sentido eu não me sinto confortável aqui em fazer a votação regimentalmente sendo o presidente, mas estamos verificando isso, já vamos verificar essa questão. Questão regimental, presidente, o presidente que está na cadeira, neste momento que ele não vejo nenhum problema, nós podemos fazer a votação. Eu vejo assim para nós valorizarmos o trabalho do colega, mas regimentalmente, acredito que não vem, pode fazer a consulta, mas não vejo nenhum problema. Não, sem problema. Tranquilamente. Como eu falei, como a vereadora Edneia, que é a presidente da casa, e nós até tínhamos combinado com o vereador Heber, né? Eu creio que a ideia de fazer uma reunião extraordinária é muito boa, inclusive pelo tudo que o vereador Heber comentava, né? Porque nós tínhamos já combinado na oportunidade da votação, chamá-lo para ele estar presente aqui, porque é justo, o projeto de lei é dele, né? Mas regimentalmente, só vamos verificar aqui se podemos convocar a reunião extraordinária, se a gente faz a votação sem problema nenhum. Agora, sendo pela votação, nobres colegas, eu vou abrir a matéria aqui para discussão, para cada colega que quiser comentar a respeito disso, comentar, sem problema nenhum. Tá certo? Então, coloco em discussão essa proposição do vereador Francisco Moreira Lopes. Vereador Heber, por favor. Senhor presidente, nobres vereadores, vereador Chico, fico até emocionado, né? Porque realmente a gente, vem com o projeto, eu gostaria de ter votado no próprio projeto, né? Estar presente seria uma honra também, mas não poderíamos discutir, não poderíamos defender nem votar no projeto. Mas, tendo essa possibilidade regimental, eu não fiz essa sugestão porque eu achei que seria muita petulância da minha parte querer que fosse convocada uma reunião extraordinária, uma sessão extraordinária, só para votar esse projeto. Mas fico lisonjeado se os colegas aqui assim entenderem, e até sugiro para a presidência, dia 30 à noite ou dia 31 de manhã, daí encerrando realmente os trabalhos aqui na casa, eu ficaria muito honrado. Até porque dia 29 e 30 de manhã eu tenho sessões em Florianópolis no tribunal, mas à noite eu já estarei de volta em Calçado. Então 30 à noite ou na sexta de manhã, no dia 31, ficaria extremamente feliz e realizado de poder estar na sessão extraordinária votando o projeto aí com os nobres colegas. Obrigado.
Bem, vereador Heber, mais algum vereador quer discutir a proposição? Mais algum vereador quer comentar? Vereador Vassos, pois não? Para concluir, ontem foi feito alguns comentários, em cima tem que, de repente, fazer e analisar a possibilidade desse embaixador não gerar, de repente, despesa para o município de Joaçaba, que tenha que estar constando ali, que daí não era alguns dos assuntos que a gente fez um comentário ontem lá em cima. Então, para estar bem claro, ter uma clareza firme na votação, né? A gente ter toda essa segurança, né? Você sabe que hoje a ilegalidade, a gente cometeu uma votação, uma ilegalidade do estoque. Então, ontem até a gente fez um comentário. E a gente sabe que tem embaixador que é de excelente qualidade, como o doutor Ezequiel, como nós comentamos. Então, mas a gente vai estar com bastante gente, tem que ser gente que tenha um currículo e um passado muito bom aqui em Joaçaba e que de repente não traga uma despesa para o município de Joaçaba futuramente, se criando uma despesa em que nós, então a gente tem que deixar bem claro ali nessa situação. Né? Pois não, vereador Heber. De forma direta, isso inclusive está no projeto, que não poderá gerar despesa. Não poderá. Até porque nós, como vereadores, não podemos fazer projetos que gerem qualquer tipo de despesa para o município. Isso é inconstitucional. A ideia, vereador Vasco, é muito pelo contrário. É eventualmente trazer economia. Por quê? Porque se nós temos, por exemplo, um ex-prefeito, né, que foi morar em outra cidade, até um ex-vereador que conhece profundamente a nossa cidade, ou pessoas que levam Joaçaba no coração e gostam de falar de Joaçaba, eventualmente, com a autorização, isso vai ser regulamentado pelo Poder Executivo, né? Com a autorização do Poder Executivo, poderá representar Joaçaba assim, entra muito, sai calado, não precisa ir, em vez de ir a um representante gerando diária e despesa, pelo contrário, vai trazer economia eventualmente. Mas não é essa a ideia principal, não é. É um título como se fosse cidadão honorário de Joaçaba, como se fosse a medalha Cruzeiro da área esportiva. É uma homenagem que se traz ao joaçabense nato ou que residiu mais de 10 anos na cidade e que conhece a cidade e que leva Joaçaba no peito, né, nos 4 cantos que ele for. Então é uma honraria, na verdade, para um cidadão, né, que realmente tenha isso, ou obviamente homem ou mulher, né? Estamos aqui tratando só do gênero masculino, mas não terá nenhum tipo de despesa para o município. Poderá sim trazer economia, né? Mas não despesa, isso é evidente. Perfeito, bem importante a discussão, até estamos discutindo o projeto, né? Eu acho que isso é fundamental até para dar transparência, e é importante lembrar que essa questão de não votar o projeto hoje só ocorreu porque o projeto ele foi protocolado por uma questão, enfim, já conversamos sobre isso, uma questão administrativa e tudo mais, foi protocolado na data de ontem apenas. Então, o trâmite normal os projetos serem votados na quarta-feira, quando eles entram até a quinta-feira da semana anterior. Como ele não entrou no prazo regimental, então ele é votado no próximo bloco. Mas excelente a ideia do vereador Francisco Moreira Lopes aqui. Mais algum vereador quer se manifestar sobre o projeto? Não? Então, assim, a gente já conferiu regimentalmente, o presidente pode convocar a reunião ou pode ser votado no plenário. Como eu já comentei, eu não sou presidente interino, na verdade, eu nem o vice-presidente, que é o vereador Diego Baixo, como está hoje, eu sou o primeiro secretário apenas, né? Então, como eu não quero interferir nos assuntos da presidência, nós vamos então deixar a cargo da presidente, da vereadora Edneia Demarco, para fazer essa convocação. Acho que a ideia é muito boa, a ideia que foi colocada aqui pelo vereador Francisco, acho que seria ótimo para o vereador Heber, conforme foi colocado, estar presente na reunião. Então, aí nós vamos recomendar para a vereadora Edneia Demarco, então, fazer a convocação desta reunião, ok? Desta sessão extraordinária. Agora, pois não, vereador. Só para, você cometeu equívoco, você não pode deixar a cadeira da presidência, tem que chamar o... Não pode abandonar a cadeira. Sim, só para isso. Exatamente. Eu fui até aqui ao lado aqui para pegar uma informação aqui com a nossa assessoria, né? Exatamente, né? Mas foi rapidinho, vereador, foi rapidinho. Senhores, vamos seguir então para as explicações pessoais. O nosso vereador Fabreto, ele vai representar a casa daqui a pouco num evento
aqui no nosso município. Então, ele solicitou para ser o primeiro a fazer aqui as explicações pessoais. Então, agora com a palavra, o vereador Sérgio Manfredo para fazer as explicações pessoais com o tempo de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Em tempo de cumprimentá-lo juntamente aos demais vereadores, aos assessores, aos funcionários, à imprensa. Então, bem rapidamente, para na sequência eu possa retirar-me, a fim de então representar com satisfação este Poder Legislativo por convite à posse da nova diretoria e explanação dos objetivos e finalidades dos CONSEGs para a nossa cidade. E, referente à indicação 112, pedimos para que o Executivo Municipal, através da Diretoria de Trânsito, consoante a deliberação do Conselho de Trânsito, proceda ao estudo técnico e o devido encaminhamento para a pavimentação, possibilitando o estacionamento dos veículos em apenas um dos lados para a Rua Francisco Guilherme Dor, no bairro Cruzeiro do Sul. Entende-se que, se tratando de uma rua demasiadamente estreita, como está, com o tráfego nos dois sentidos, incluindo veículos de maior porte para a coleta de lixo, principalmente, e estacionamento dos dois lados da via, o fluxo se inviabiliza. E lembramos que, em meados do último ano, o nobre vereador Antonello promoveu proposição nesta casa para um tapa-buracos na rua, o que de certa forma se verificou, mas, no entanto, não da forma que se considera eficaz, porquanto já requerido em abril de 2017 pelo nobre vereador Tucci, e similarmente na legislatura passada, mais precisamente no mês de setembro de 2016, pela então vereadora Adileia de Mar. E a segunda indicação, de número 110, esta agora reeditada de forma coletiva, que já havia proposto a mesma no início do mandato, para a instalação da antena celular, considerado o relevo nas imediações do Campus 2 no Oeste, e com isso dando grande abrangência à transmissão do sinal aos pontos com deficiência na cidade e até a outras partes do interior, conforme referiu o vereador Antonello. É inadmissível que, nesses tempos, ainda deparamos situações de insuficiências ao alcance de sinal de celulares, inclusive quando pode ocorrer associação de operadores em uma mesma torre de antena. E pouco tempo atrás, nós participamos até em incentivo também à instalação de uma dessas antenas, que já em parcial operação no bairro Simone, também possibilitando significável propagação do sinal para a região em deficiência. Portanto, esperamos que por essa também se disponibilize o melhor resultado. E lembrando só para amanhã o seminário da reforma da Previdência, Mitos e Verdades, cujo palestrante é Luiz Fernando Silva, advogado, a partir das 19 horas no pavilhão Frei Bruno Joaçaba. Acho que interessante para algumas dúvidas que a gente ainda carrega sobre a reforma da Previdência. Obrigado, devolvo a palavra. Agora, nas explicações pessoais, o líder de governo, o vereador André Dalcenter. Obrigado, senhor presidente. Eu apenas solicito regimentalmente, eu teria um minutinho a mais, senhor presidente, então se precisar passar, só para explicar aqui, acredito que nem vai precisar. Quero saudar Vossa Excelência, senhor presidente Antonello, parabenizá-lo pela condução hoje da sessão, né? Sempre a primeira vez é a primeira vez, o senhor está indo muito bem. Quero cumprimentar nossos colegas vereadores, nossos assessores, as pessoas que nos assistem, nos ouvem. Eu estou trazendo hoje algumas respostas de alguns assuntos que os senhores indagaram e até comentaram na última sessão e principalmente nesse bloco. Inicialmente, queria comunicar ao novo vereador Tucci de que uma de suas indicações referentes a faixas elevadas será atendida, vereador, pela necessidade mesmo, né? E como o senhor indicou, eu também estive um bom tempo após a sua indicação, eu também estive pedindo intensamente, porque eu mesmo quase participei de alguns atropelamentos ali.
lugar muito perigoso, em frente ao Colégio Renascer, onde atravessa ali no Hospital São Miguel. Então será confeccionada uma faixa elevada, juntamente com outras 9. Eu não peguei informação das outras 9, mas fiquei muito contente de trazer em primeira mão para o senhor saber que essa faixa vai ser realizada. E ela é muito necessária. Eu acho que ainda tem que iluminar um pouquinho melhor aquele lugar ali. Se você passar a noite ali, é muito perigoso. Uma das ruas, se não for de maior movimento de Joaçaba, é uma das maiores movimentos, principalmente nos horários de pico, a Avenida Santa Teresinha. Os moradores da rua 7 de setembro, eu recebi uma notícia muito boa hoje. Há pouco tempo foi remodelado, né? Foi repintada a via, foi proibido o estacionamento de verdade mesmo, né? Foi aplicado, inclusive a polícia esteve fazendo rondas e, de modo geral, não se estacionou mais na rua 7 de setembro, que causou um descontentamento muito grande dos moradores, se mobilizaram, fizeram abaixo-assinado. Por fim, o Conselho de Trânsito, então, ouvindo os moradores, aprovou o estacionamento, só que tem que ser em mão única. Então, a rua 7 de setembro deverá, no futuro próximo, não é amanhã, não é mês que vem, vai demorar um pouquinho, mas ela deverá ser acatada pela Prefeitura a mão única. Só pedimos um pouquinho de paciência. O secretário Wilson me passou hoje ainda de que ele quer primeiro asfaltar, né, a rua Angelina Machado de Lima, que é muito importante, aquela rua ali que tem calçamento, tem problema de água, né? Enfim, uma rua que, ela estando asfaltada, após isso deverá então ser implementado. Eu não tenho certeza se é a via inteira, então vamos aguardar também o setor de trânsito se pronunciar. Mas já buscamos a informação e será em mão única no sentido centro-Flor da Serra, então só subida. Segundo o Conselho de Trânsito, vereador Heber, ela não dispõe de tanta segurança para ser em mão única na descida, então, né, teríamos problemas aí, possivelmente, de mais acidentes. Como já temos histórico, né, na descida da 7 de setembro, já tivemos vários acidentes. Então, fica aí a informação. Com relação à nova vereadora Almir, a rodoviária, o prédio que está ali na rótula, né, o senhor nos trouxe a preocupação, né, e várias pessoas já falaram e têm falado repetidamente da situação da limpeza, da situação dos entulhos lá. Então eu quero trazer a notícia de que hoje foi aprovado o projeto, acho que é o 3692, onde será feito um leilão. E segundo o secretário, ele disse, olha, nós vamos vender, a maioria do que está ali vai sair dali. E depois, então, nós vamos fazer uma limpeza. E como tem um planejamento já para fazer a Casa da Cultura, e o projeto já está em andamento pela parte de engenharia, foi aprovado o projeto da cultura, né, para 10 anos de Joaçaba. Aquele imóvel deverá ser usado pela cultura. Vou deixar que o Poder Executivo fale de outros planos que eles têm para aquele local, né? Então, inicialmente, não seria legal, não seria um bom negócio fazer uma limpeza agora. Então, o que vai ser feito? Em etapas, vai ser vendido uma boa parte do que está lá, o que sobrar deverá ser jogado fora, né? Vai virar lixo. Aí será feita uma limpeza, uma reforma no prédio, que inclusive tem goteiras, né? E são aqueles caletões da década de 70, né? São enormes aquelas telhas. Então, para mexer naquilo, a hora que mexer, vai ter que modificar e talvez trocar várias ou até mudar de repente o estilo de cobertura. Então, espero que esteja explicado para a população e para as pessoas. Vamos ter um pouquinho de paciência que daqui a alguns meses deverá começar então a limpeza, a reforma também, né? Até o final do ano, que seja. E nós, em breve, para o ano que vem, nós vamos ter lá um lugar muito bonito, um espaço bacana, que toda a população quer e merece. E também, nobre vereador Francisco, e o presidente também falou, né, sobre a rua Ari Rodrigues Maia. Foi comentado aqui, já há uns 6 meses, que aquela rua foi planejado, ela vai ter só sentido centro-bairro, né, vai subir ali somente, e será compartilhada como uma calçada. Essa calçada, acho que foi objeto de indicação de 90% dos vereadores já que passaram aqui nos últimos 20 anos. Tenho certeza disso, né? Nós lá no outro mandato já estávamos pedindo. Então, como tem muita pedra ali, muita rocha, que precisaria detonar e fazer um trabalho de muito custo e também, né, envolver aí uma atividade que talvez não fosse tão positiva e um custo muito elevado, será então feita mão única e o compartilhamento deverá ser feito com tachões dividindo a
calçada, caixões e pintura, né? Eles têm um planejamento, acho que vai ficar bem bacana. E para falar para as pessoas do bairro Nossa Senhora de Lourdes e do Jardim Cidade Alta, que estão acostumados a descer por ali, houve um planejamento da Prefeitura. Está sendo feito a Rua Bibis Reserva, né? A Avenida da Liberdade e a Rua Honorato Tessa. Então as pessoas vão ter 2 vias, pelo menos, né? Pelo acesso a Novo Ziquel e a Honorato Tessa para descer com mais facilidade. Por isso é que foi feito a Honorato Tessa também, para a contenção de água, de dejetos que vêm para o asfalto, e também para que seja utilizada, então, nesse futuro próximo, para as pessoas que não vão poder usar para descer a rua Ari Rodrigues Maia. Então, acredito que eu tenha trazido alguns assuntos importantes aqui para os colegas, né, e para a população. Agradeço, senhor presidente, o tempo que me foi dado. Tem só mais um detalhe, nobre vereador Luiz, eu não consegui os detalhes, mas o próprio prefeito me falou que está funcionando sim o serviço de lixo. Por isso que começou a ser feitas essas blitz, que foi feito umas blitz aí, intensificado para recolher moto, né? As motos que estavam perturbando o silêncio público, me faltou a palavra, mas a perturbação pública, né? Foi principalmente nesse objetivo, e também deverão começar a ser recolhidos os automóveis. Eu só não tenho os detalhes, posso te trazer, tentei buscar hoje, posso trazer na próxima sessão. Obrigado, senhor presidente, eu vou falar. Pela bancada do PDT, vereador Eber Vintin. Senhor presidente, senhor vereador, nossos ouvintes, até comentando com o vereador André aqui anteriormente, muitas, né, das indicações que nós estamos vendo aqui são recorrentes de muitos anos, realmente, né, porque problemas, parece que eles se renovam em cima da própria necessidade que existe. Um deles, a questão do sinal de celular. Hoje, com tanta tecnologia, em vários pontos da cidade é chamado sinal cego. Como, por exemplo, lá no bairro Flor da Serra, lá, em muitas ruas lá, não pega nenhum operador. Às vezes uma. Comentando aqui com alguns colegas advogados, inclusive, quem vai aqui, né, do bairro da Vila Petrini para Anzolini, ali pega também, né, uma grande sombra de sinal. E o vereador Fabreto comentou hoje que tem compartilhamento de torre, a mesma torre pode servir para várias operadoras, então eles podem, né, compartilhar e ter uma redução de custo enorme e se compensar, né? E nós temos aí atingir uma parte maior da cidade com o sinal. Então realmente nós temos que insistir nisso para que as operadoras elas respeitem o cidadão, que nós temos, né, o celular hoje, quem não tem, né, celular, às vezes até 2, 3 números, né? E tem que ter a viabilidade do uso. Comento também que estive hoje com o prefeito de Clésio, me recebeu lá prontamente no seu gabinete, coloquei umas reivindicações aí, né, que também nos chegaram durante esse mês de atuação na Câmara, e ele, né, mostrou assim bastante pronto a tentar ajudar a resolver, atender as solicitações, pedir em nome de todos os vereadores, e o meu comentário foi o seguinte: quer ver a cidade bem, ouça os vereadores, porque os vereadores são 9 que trazem aqui de todos os campos do município as necessidades das pessoas. Uma administração ela vai ser muito feliz se ela conseguir atender as reivindicações dos vereadores e ainda fazer aquilo que chega na demanda do próprio Poder Executivo. E eu não vejo que há um confronto de interesses. Mas se eu atender mais o vereador Tucci, ele vai se projetar, ele vai e tal. Isso é totalmente ilógico, né, no sentido do bem-estar da população, mas sim no bem-estar político. Daí é claro, ninguém quer deixar, né, o outro se criar para se vangloriar de conseguiu sendo atendido. Mas eu não vejo isso no nosso prefeito. Ele tem assim realmente, claro, tem as suas limitações, tem. A sua equipe tem as suas limitações, tem. Ou seja orçamentário, ou seja de prioridade, mas eu vejo que eles têm se esforçado bastante em poder atender, né, a nossa população. De forma muito rápida, até que o nosso tempo é curto, defendo aqui então as minhas indicações. Comentei também sobre a situação, né, do espaço PET no Parque Municipal, que muitas pessoas acharam a ideia, né,
assim, excelente. E claro, quem não tem animaizinhos não vai achar que a ideia é ruim, que é inútil, né? Mas quem tem e gostaria de usar, né, ter um espaço destinado para os cães lá, vai ficar realmente bastante satisfeito se isso eventualmente, né, ficar tão concretizado. Sobre a indicação aí do ponto de ônibus na Tiradentes, a reforma lá na 7 de setembro, também é uma reivindicação que estou reapresentando, né, de outros anos, que também, né, o prefeito disse que vai dar uma atenção especial. Uma das minhas maiores brigas que foram compradas aqui nesta casa legislativa foi quanto à questão das estradas do interior. Muitas vezes, né, e o Tuti foi secretário, sabe da dificuldade, que às vezes é falta de maquinário, falta de material, etc. Mas se dá importância, obviamente, para as estradas principais, as estradas secundárias acabam não sendo, porque até você terminar de fazer todas as estradas, né, principais, já tem que refazê-las. E aí as secundárias acabam ficando, né, para trás muitas vezes. E as secundárias aquelas que servem, né, às vezes, um morador lá em específico. E o que também sugiro que o município ele possa desenvolver uma espécie de área de domínio, como existe na área federal e estadual, nas estradas, né, federais. Então, ou seja, ninguém pode construir, ninguém pode, né, edificar nos 40, 45 metros de cada eixo da via. Mas não para proibir os moradores, né, de trabalharem, de edificarem, mas sim uma área que seja de domínio do município, para que seja permitido, por exemplo, que o município faça o acesso às propriedades. Porque o município pode chegar na estrada, passou dali, o Ministério Público já vem e já diz que está beneficiando A, o B ou C. Agora, se tiver o domínio do município, evidentemente o município terá autorização legal para poder atuar e arrumar a entrada das propriedades, que são os maiores produtores, né, e que geram, né, impostos e renda para o município. Então isso eu achei lá dentro da propriedade não, mas a entrada da propriedade, que é onde passam os caminhões, vem, trazem produção, né, suínos, frangos e colheita, eu acho que seria muito importante pensar em evoluir nisso, né? Questão, por favor. Acabou sendo, mas fique à vontade para concluir, porque, né, até pelo fato de ser dos seus últimos dias aqui, se precisar tomar mais 1 ou 2 minutos, fique bem à vontade, tá? Pode seguir. Vamos encaminhar o encerramento, né? Então, fica aqui também essa sugestão, né, para que os vereadores possam, de repente, amadurecer e levar o sabedoria do governo, ao governo municipal, porque entendo como realmente de suma importância nós beneficiarmos os nossos agricultores, né? Então, né, por fim, eu quero aqui também fazer a defesa, mais uma vez, do projeto, que assinam junto comigo, né, demais vereadores, o vereador Vasco, o vereador Chico, o vereador Pastor e o vereador Dalcento, que abrir para todos os vereadores, nós fomos esses que se prontificaram. A ideia realmente, vereador Vasco, não né, obviamente, gerar qualquer tipo de despesa, mas sim trazer uma honraria para joaçabenses, né, que partiram de Joaçaba em virtude de situações de estudo, ou profissionais, né, às vezes porque casaram com alguém que mora fora, ou foram embora. E a exemplo em Florianópolis, né, toda segunda-feira, primeira segunda-feira do mês, se reúnem lá os ex-joaçabenses para falar de Joaçaba. E se reúnem às vezes 30, 40 pessoas para falar de Joaçaba. E eu tive a oportunidade de participar, né, algumas vezes. Então, pessoas que foram embora há mais de 30 anos atrás, foram embora de Joaçaba e ainda continuam se reunindo para falar de Joaçaba. Então, isso é um orgulho muito grande. Imagine pessoas que foram para Brasília, pessoas que foram para o Nordeste, para outros países, e que a escolha deve ser muito criteriosa. Não é também aqui jogar o nome e seja por isso. Estava comentando com o vereador do Modelo, imaginou uma pessoa lá que seja embaixador de Joaçaba e se apresentar totalmente embriagado no evento, né? Aí, em vez de engrandecer o nome de Joaçaba, traria desonra, talvez, para a cidade. Então, nós temos que ver pessoas com passado, presente, né, que seja realmente, que tenha Joaçaba como orgulho, que possa levar o nome de Joaçaba. Mas não tem nada demais. A única situação é que a administração estaria, através talvez de um grupo de e-mail, né, hoje até no WhatsApp, alimentando informações, as estatísticas de Joaçaba sobre o aumento da população, sobre o seu IDH, sobre as leis, né, que estão sendo aprovadas, para que tenha essas informações e essa pessoa possa comentar na sua roda de amigos e eventualmente
representar o município, né, num evento civil, e assim então a sala estará presente de alguma forma também. Deixo aqui, senhor presidente em exercício, quero aqui também, né, lhe parabenizar pela condução dos trabalhos. A gente sabe que às vezes, né, coloca às vezes nós, né, numa fria aí, mas o senhor está desenvolvendo muito bem e realmente, né, tem capacidade aí extrema para toda essa tarefa. Agradecimento a todos vocês, os colegas vereadores, o vereador Chico, com a ideia da ação extraordinária, fico extremamente emocionado, feliz, tomara que seja acatado, né, para nós podermos aqui fazer a votação do projeto. E um agradecimento a todas as assessorias, ao Gregório, que, né, me assessorou durante esse mês aí, correu atrás de mim, pegando as assinaturas, nos deu todo o apoio. O Jair é sempre muito prestativo aí, né, nos colaborou. E faço aqui um agradecimento, né, a Dani e o Leandro, que são, né, os nossos sempre primeiros ali que a gente conversa sobre os projetos de lei, dos protocolos, etc. E muito especial a Adriana, né, que é assessora de imprensa, que ela desde o começo, né, da Câmara ela já vinha, né, fazendo todas as matérias, sempre muito, né, prestativo, e hoje me presenteou aí com uma coleção de fotografias durante os 4 anos que eu estive, e mais as fotos aí deste mês aí, que vamos levar para o resto da vida, essa lembrança aí da nossa atuação, né, como vereador do município de Osasco. Muito obrigado, viu, gente? Vocês estão no meu coração e ficarei aqui eternamente agradecido e sempre à disposição de vocês. Obrigado. Pela bancada do PSDB, vereador Almir Pastor. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, presidente, nossos vereadores, funcionários, assessores. Colegas vereadores, eu quero lembrar o pedido de informação número 09. Ele tenho feito a leitura dele, acredito que alguns vereadores também tenham feito, e o fato dele não ter sido respondido de acordo com aquilo que a gente pediu, a gente está fazendo ele novamente. Então, o que veio para nós foi apenas os horários e números de veículos da frota, né? Quero lembrar que a empresa Joaçabense, ela tem feito a sua prestação de contas, mas a outra empresa não. Então eu quero lembrar que, principalmente os itens de segurança, né, em relação à frota, esse item ele não foi respondido e estaremos fazendo novamente esse pedido de informação. Também em relação ao pedido de informação 010, que diz respeito à educação, foi feito procurado por alguns professores, né, professores que têm interesse em saber algumas informações, principalmente em relação ao quadro efetivo e também no sentido de se entender se há vagas ou não. Nós temos muitos professores aguardando vagas, né? Se fala em vagas abertas, então é bem importante que façamos esse pedido para que eles entendam onde estão essas vagas e também a lista de espera para que eles possam também se organizar. Vejo de grande importância esse pedido de informação. Quero justificar a indicação 111, onde essa indicação é feita de forma coletiva, sugerindo aqui a abertura definitiva de uma rua próxima à rua Euclides de Borto. Vereador Chico, vereador Sérgio, a maioria dos nossos vereadores conhecem bem esse local. Ele vai atender muitos moradores daquela rua. Eles têm muita dificuldade de acessibilidade. O prefeito já tem sido contactado, e vejo assim que de início se fazia o pedido de uma servidão, mas temos entendido que é uma rua sem saída, até o vereador Vaz tem colocado essa ideia, né? É uma rua que já tem sido iniciada ali e com certeza vai melhorar a propriedade de cada um dos moradores, proporcionando ele a construção de garagem, ampliar as moradias, facilitar a chegada na sua residência. Então, essa é uma indicação também. Indicação 099, foi procurado pelas pessoas que atuam lá no Distrito Industrial, nas suas empresas, e eles têm nos feito a cobrança de que é necessário, dentro das ruas do bairro, fazer tapa-buracos e também a limpeza. Eu quero lembrar aqui o vereador Vastes, o vereador Chico, o Tuti, a entrada da Aurora lá pelos fundos ainda continua de chão batido. Então, ele tem todo dia caminhão de suínos, o movimento é muito grande, e que se possa pensar numa pavimentação.
Uma outra indicação, a indicação 103, são indicações da semana toda. Uma obra tão aguardada da Itália Loraschi, metade dela sendo feito piso e a obra andando muito bem. E os moradores preocupados com a pavimentação da segunda metade, a parte baixa, eles sugerem o rebaixamento, a retirada de um pouco de terra para que, na medida em que o asfalto for feito ali, não fique num desnível muito alto e tenha um prejuízo para adentrar as suas casas. Esse mesmo trabalho, quero lembrar e agradecer à Secretaria de Infraestrutura, ele foi feito na rua Ondina Svelzerle e ficou muito bom. O vereador Chico também, parceiro, e o André, das melhorias da Alberto Carlos Sacol, os moradores lá, a irregularidade, limpeza, algumas melhorias naquela rua também. E aqui já me encaminhando para encerrar, o vereador André, na última sessão, tem lembrado da drenagem no bairro Lindóia. Quero lembrar que a rua que tem sido iniciada é a rua Alexandre Merner, a primeira, parte alta, e acredito que em breve, nos próximos dias, nos próximos meses, a continuidade se dará nas outras ruas. Lembrar também aqui, os vereadores, na medida em que puderem, visitem a Vila Remor, a dificuldade que é transitar na rua Armindo Raimundo Weber, uma rua que tem comentário todo dia. Hoje passei por aquela rua, os caminhões, quando estaciona um caminhão grande ali, a dificuldade de ônibus, de carro pequeno, muita lama. Eu quero aqui uma associação com o pessoal da Copérdia para que a gente, em conjunto, possa resolver o problema daquela rua. Presidente, eu gostaria também de solicitar, em nome da casa, um ofício de pesar aos familiares do senhor Hermínio Quaiato. Hermínio Quaiato era morador de Nova Petrópolis e faleceu no último dia 11 de maio agora. Minha casa, através dos meios de comunicação. Nobres vereadores, eu quero agradecer o nosso líder de governo, que nos faz presente aqui em função da rua Ari Rodrigues Maia, que é uma rua importantíssima e que nós precisamos, com urgência, resolver aquele problema que eu já citei aqui, nos meios de comunicação também divulgados, né? Nós não podemos deixar que se ocorram acidentes para depois ser resolvido o problema. Mas já temos boas notícias aí e tenho a certeza que será resolvido. Nobres colegas, nós aqui, primeiramente, nós do Sul somos meio bairristas, né, nobre vereador Eber, somos bairristas e batemos o pé. Mas temos eu estava lendo aqui, hoje está no Diário Catarinense de hoje, eu cuido muito desses quesitos, quando sai matéria da educação, da saúde, assim, eu estou muito ligado nesses quesitos. Não que a gente não esteja ligado aos outros, mas saúde e educação, a gente tem a própria segurança. Então saiu aqui, no Diário de hoje, eu não vou ler a matéria porque ela é muito extensa, mas está aqui. As carências das escolas de Santa Catarina. Apesar de lei, metade das unidades escolares não tem biblioteca nem acessibilidade. 10%, pasmem, senhores vereadores, 10% das escolas não tem água e 44% funcionam em galpões ou igrejas, para gestores estaduais e municipais. Casos são pontuais e faltam recursos. A matéria é bem extensa, eu vou me aprofundar mais a respeito disso. A outra parte aqui, onde ele fala, escolas sem água, energia ou esgoto. Aí segue ainda a matéria, falando aqui, nas páginas 6, 7 e 8, que estão as matérias sobre a educação de Santa Catarina. Então, aqui tem um subtítulo onde ele fala: Lei Federal obriga todas as escolas do país a terem biblioteca até o ano que vem. Gente, nem vou falar outra coisa, mas como dizia o nobre vereador Mário Wolfer, que ele usava muita palavra, de chorar em alemão. Gente, com todo respeito, mas com tanto dinheiro que nós temos, um país rico como é o nosso,
Nós ainda vemos escolas sem esgoto, escolas sem água tratada, dentro de galpões. Isso é, como dizia o Boris Casoy, é uma vergonha para o nosso estado de Santa Catarina. Né? Então, nós temos que lembrar isso, nós vamos brigar mais por aquilo que é dentro do quadrado da nossa educação, e precisamos melhorar a nossa educação. E eu também, a gente sabe que no nosso município, não é de hoje, temos muitas escolas aí que foram feitas, emendadas, principalmente algumas creches, que foram feitas de escolas que se transformaram em creche por aí afora. Esses improvisos que não dá certo. Quem impede com isso? O cidadão catarinense, as nossas crianças, a parte da educação dessas crianças precisam ser melhorada, e um país só muda através da educação. Já dizia o Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Pasmem, ter escola não ter uma biblioteca. Gente, tudo começa ali. Como é que você vai incentivar uma criança a gostar da leitura se não tem uma biblioteca? É lamentável no estado de Santa Catarina. Nós estamos sempre em primeiro lugar em quase todas as pesquisas que se faz em outras áreas, mas na parte de educação e na parte também de saneamento básico nós estamos perdendo, e muito para o Nordeste. Aliás, o Nordeste evoluiu muito nos últimos anos no quesito educação. E para encerrar, senhores vereadores, senhor presidente, tem um vídeo rodando por aí, do Sérgio, eu não lembro sobre o nome dele, é o prefeito de Colatina. Eu quero deixar bem claro para as pessoas, até eu postei também esse vídeo dele, eu compartilhei o vídeo. Muita gente que do Carnaval também curtiu, mas eu quero apenas dizer para as pessoas, ele deixou de fazer desfile das escolas de samba e está investindo em escolas. Ele fez a escola lá, ele mostra a escola, o senhor já deve ter visto esse vídeo. Acho bacana, a nossa cultura é importante, é interessante, mas é interessante em primeiro lugar a educação. Esse rapaz lá está fazendo um trabalho grandioso lá, mas mexendo com a educação, mexendo aonde tem que ser mexido. E nobre líder de governo, eu sei, meu presidente, só mais um minutinho só para encerrar aqui. O nobre líder de governo falou da rodoviária, que vai ser feito uma casa da cultura. Eu concordo, mas eu vejo assim, a nossa cultura aqui em Joaçaba, quando é 6 da tarde, 7 da noite na sexta-feira, pasme, ela fecha as portas também. Então nós precisamos que isso evolua, mas que no final de semana o cidadão possa curtir também essa cultura. Vamos fazer se vier para um local de cultura, nós vamos valorizar. Claro, vamos chegar às 5h30, 6 horas da tarde, às 19 horas, fechar as portas e ficou. Mas se faz durante a semana. A cultura, ela tem que... Eu particularmente, acompanho muito essa parte, vejo cidades como Florianópolis, Curitiba e outras cidades grandes, a cultura tem que rodar, a cultura tem que caminhar nos nossos bairros, tem que caminhar lá para o nosso interior. Isso é cultura. Nós não podemos, de repente, tem que ter um local para você ter um início, mas eu vejo que nós temos esse critério tem que ser mudado. Novo vereador, Eber Pinti. Se depender do meu voto, já a minha proposição, vamos fazer, e com certeza eu quero que o amigo vote nesse projeto. Eu sei que quando a gente faz um projeto, eu sei que você vai falar muito a respeito desse projeto na hora da votação. Presidente, desculpa, você um pouquinho mais todo ouvindo a palavra, obrigado. Pela bancada do DEM, vereador Tucci. Cumprimentando o senhor presidente desta noite, vereador Ricardo Antonello, quero cumprimentar os demais colegas vereadores, quero cumprimentar todos os funcionários, os assessores da casa que ainda se encontram. Também quero cumprimentar toda a imprensa, a Rádio Catarinense, quem está nos assistindo pela internet. Gostaria de começar parabenizando o presidente, vereador Ricardo Antonello, que usou todo o seu tempo hoje para falar dos seus projetos, para falar do seu trabalho. Eu acho muito importante o presidente da Casa Legislativa, de vez em quando, abrir o seu momento, claro, para que entidades, pessoas venham apresentar os seus trabalhos. Mas acho mais importante ainda o vereador expor, o presidente expor todos os seus projetos, suas ideias, o seu trabalho, porque foi eleito para isso. A população quer saber qual é o nosso pensamento e qual é o nosso encaminhamento nos trabalhos aqui.
Então, até estava brincando com o meu assessor que ele no banheiro antes, falei que quando o vereador Ricardo assumiu o ano inteiro da presidência, tenho certeza que todas as sessões vai usar todo o seu tempo regimental. Eu acho isso muito bacana, né? Eu acredito que o vereador tem que falar e às vezes até passar um pouquinho do limite, né? O pessoal está escutando e a gente tem uma demanda muito grande aqui na Câmara de Vereadores. Eu, como também costumo ultrapassar meu tempo, eu sempre defendo e ainda acho que nós deveríamos ter as sessões ainda mais longas, né? Não diminuir o número de sessões, mas ainda ter sessões mais longas. Eu sempre deixo de falar muitas coisas que eu gostaria aqui. Gostaria também, senhor presidente, de constar em ata a justificativa da minha falta na segunda-feira. Eu tinha avisado meu assessor que chegaria atrasado, mas eu me atrasei mais ainda do que eu pensava, então eu acabei não podendo participar da sessão. Na sessão de ontem, da terça-feira, eu acabei, como não tinha palavra, né, a gente estava fazendo uso da tribuna popular, acabei não tendo a oportunidade de justificar a minha falta, então estou justificando hoje. Durante o horário do expediente fica complicado para mim, eu como despachante dependo, né, muitas vezes de horário de delegacia, então de vez em quando eu acabo atrasando, por isso que pedi para a presidente, a senhora Disney, e no final do ano para o presidente, o senhor Almir Pastore também, para alterar, né, a minha fala para não ser mais o primeiro, né, a ordem, para ser o último ou um dos últimos. O que o vice-presidente Almir Pastore fez, o presidente Disney, então agradeço, mas é de costume que eu chegue um pouco atrasado de vez em quando. Quero falar aqui também sobre os 30 dias do vereador Heber. Vereador Heber, parabéns pelo seu prazo aí, que eu sei que é curto. O Heber é uma metralhadora, né? A gente sabe que tem bastante ideias, bastante projetos. As últimas vezes que a gente se encontrou, sempre falamos de política e de Joaçaba, né, Heber? Mesmo após as eleições. Então eu sabia que você tem bastante coisa num curto tempo aqui na Câmara, mas tenho certeza que não só eu, e como os outros vereadores estamos à disposição para trazer algumas ideias tuas, né? E como o vereador Chico falou, a gente tem que prestigiar, né? Ótima ideia da sessão extraordinária, afinal de contas é justo, na verdade é justo, né? Foi autor de um belíssimo projeto, né? Então merece essa extraordinária. Também sobre a indicação do espaço PET no parque, também achei sensacional. Claro que eu, como dono de cachorro, acho, o vereador Heber falou muito bem, tem quem gosta, quem não gosta. Normalmente quem não tem não sabe o quanto é necessário, né? Mas também tem pessoas que se sentem incomodadas com os animais no parque. Com um espaço desse a gente sabe que vai atrapalhar menos, né? Algumas pessoas que não gostam, né, ou não se sentem tão à vontade. Quero também dizer que ontem eu acabei não pedindo, foi erro da minha parte, a autorização para mim sair da sessão da Câmara. Tinha compromisso, já não teria momento da fala mesmo também. Agradecer à Rádio Catarinense, através do Jumei, eu que pedi para ele fazer a entrevista comigo antes, né, de eu ir embora, uma entrevista que repercutiu bastante, inclusive hoje, falamos de bastante assuntos. A Rádio Catarinense faz um excelente trabalho, não só durante as sessões da Câmara de Vereadores, mas eles estão disponíveis para todos nós vereadores a qualquer momento, para a gente noticiar. Isso é muito importante, né? Eu não perco essa oportunidade nunca, então agradecendo aí a Rádio Catarinense. Quero agradecer ao líder do governo que trouxe uma excelente notícia, agradecer a elevada nas proximidades do Hospital São Miguel e do Renascer. Sempre fui muito questionado, a população cobra bastante, eu como moro em Santa Terezinha também, já passei por alguns apertos naquela localização, já teve acidentes, já teve atropelamentos. Inclusive quero mandar um abraço para o dono do mercado Carminati, que fez esse pedido também na semana passada, e eu não tinha essa notícia. Eu falei que a gente não deveria ser atendido tão logo com essa travessia elevada e sinalização. Então, agradecendo a Prefeitura, a Secretaria de Infraestrutura e o líder do governo por trazer essa notícia. Sobre as minhas indicações aqui, o meu tempo já está acabando, realmente eu tenho várias, mas vou destacar aquela que fizemos em conjunto, eu e o vereador Ricardo. Acredito que fomos procurados pelas mesmas pessoas. Então, essa questão das águas que descem do bairro Jardim Alvorada, caem na Santa Teresa, causando diversos transtornos, né, em residências. Os moradores já reclamam faz tempo disso. Já encaminhei, vereador Ricardo, já fizemos indicações, conversamos com a Secretaria de Infraestrutura e a gente tem paciência, não é que a gente não tenha, a gente só quer saber o retorno, e muitas vezes o retorno não é dado. Essa que é a minha crítica. Então agora fizemos em conjunto, acredito também que os outros vereadores, sabendo o vereador Vastas, acabou de falar para mim que já conhecia o problema, mostrei as imagens, sabe, casa com rachaduras, enfim, casa nova. Então é a Prefeitura ou o Ministério Público também que tem que ir para cima, né, para fazer esse trabalho, porque se a gente passa por isso, se eu sou um morador, com certeza tem toda a razão de ficar revoltado. Então a gente está fazendo só a nossa parte, que é encaminhar esse problema para o Poder Executivo resolver, o Ministério Público também ir para cima. Devolvo a palavra ao vereador Ricardo, parabéns pela condução hoje na presidência, né? Quando o senhor for presidente o ano inteiro, aí pode ter certeza que eu só vou pedir para sair depois da tua fala. Tá? Um abraço, obrigado.
Pela bancada do PSD, vereador Luiz Vasquez. Cumprimento o presidente Ricardo Antonello, pela condução do trabalho, muito bem conduzido. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento os assessores vereadores, nossos funcionários efetivos, nosso assessor legislativo, os que estão escutando através do rádio e através da internet. Quero fazer um agradecimento pelo trabalho do vereador Heber nessa casa, apesar que foi só 30 dias, não está concluído, mas foi um excelente trabalho. Tenho conhecimento do trabalho dele por muito tempo. Já fomos vereadores, já fomos candidatos juntos, já discutimos votos, enfim, fizemos um trabalho sempre um respeitando a posição do outro e fazendo com que as coisas acontecessem. Então, parabéns, Heber, pelo teu sucesso, pelo trabalho que você tem, não só aqui, como na tua carreira profissional. Senhores vereadores, eu também tive uma fala com o senhor prefeito a respeito da ponte que liga a Roberto Trancosta com a Quinza, e o que ele me passou foi o seguinte: tem que fazer um estudo na 15 de novembro para ver a saída, e também uma avaliação da indenização, se for realmente concretizado esse projeto, essa ideia, das pessoas que têm os proprietários do terreno que fazem divisa com a Pinguela. Então, mas isso é um estudo que não é de uma hora para outra, é um estudo que depende de tempo, né? Mas é uma ideia bastante, ele achou uma ideia que pode ser muito bem aplicado recursos ali, que vai trazer uma situação bem confortável para o trânsito da avenida da Roberto Trancosta. A respeito do projeto de lei 3.690, que foi o remanejamento de R$ 1 milhão, que a gente aprovou tranquilamente por saber que a reforma administrativa aconteceu, vereador Heber. E esse remanejamento fica na secretaria, que saiu de uma e foi para outra, que é onde que foi lotado profissionais com uma qualificação que traria um desenvolvimento bem maior para a administração de Joaçaba. Então, muito tranquilo. A gente sabe que a administração está fazendo tudo aquilo que realmente vem a produzir e fazer com que as coisas aconteçam em Joaçaba. Senhor presidente, escutando a tua fala ali a respeito da vinda do Rafael e do Ginodari e do Fábio, eu acho que essa vinda daria de fazer num dia só, né? E que ocuparia, de repente, a sessão inteira dividindo os minutos, né? É muito importante. Todas as pessoas que têm ideia boa para trazer para o desenvolvimento de Joaçaba, sem dúvida nenhuma, é elogiado, e eu sou parceiro, sempre fui parceiro dessa situação, quando a gente fala em crescimento, desenvolvimento, emprego, renda, tudo aquilo que ontem a tua esposa, a Jéssica, teve aí, fez as colocações, muito importante, e a gente acha importante que daqui para frente, sem dúvida nenhuma, o polo é o foco do desenvolvimento, não tem outra saída. Também gostaria de fazer um pequeno comentário. Já disse que o Heber Mitchell aprovou a compra daquele prédio ali onde vai ser instalado a USF da Getúlio Vargas, do Cruzeiro do Sul e do Flor da Serra, onde você também e a tua família podem usufruir, né? A Câmara de Vereadores encampou muito forte isso aí, o vereador Chico, todos os vereadores dessa legislatura, teve momentos até da demolição do prédio. E nós, em conjunto com os vereadores, visitemos, falamos com o secretário, fizeram um levantamento técnico para fazer aproveitamento. Tem recursos de emendas do deputado Jorginho, tem outra emenda, tem duas emendas, hoje ultrapassa R$700 mil que está sendo investido lá. Então, não tem dúvida nenhuma, vereador, a gente está trabalhando muito forte para que o bairro Flor da Serra, o bairro Cruzeiro do Sul, seja contemplado com esse porque os recursos estão ali, e a gente sabe, sem dúvida nenhuma, que como o presidente fez o comentário, o projeto está andando, já teve que mandar de volta, já certamente, de repente, tem que mandar de volta para o de novo, para ajustar algumas situações. Já temos a liberação do proprietário do Raimundo Visa para a passagem da rede coletora de dejetos, que vai ser na rua Escarpeta, Ângelo Escarpeta. Então, tudo isso a gente está trabalhando muito forte para que aconteça. Pode ficar tranquilo, nós continuamos trabalhando, e parabenizo a tua vinda e parabenizo o presidente pelo teu excelente trabalho, né? Eu sei que não é muito fácil conduzir a primeira sessão, mas é assim mesmo, né? A gente passou por isso. Muito obrigado.
E não havendo mais nada na pauta, convoco os senhores vereadores para as próximas sessões a serem realizadas nos dias 3, 4 e 5 de junho às 18 horas, ou na sessão extraordinária em data e horário a ser definida. E agradeço a presença de todos, declarando então encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.